Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, naqueles últimos tempos, ela andava me humilhando demais. No começo, podia nem ser a sua intenção. Aliás, eu até achava que não era mesmo. Que a minha esposa falava aquelas coisas em tom de brincadeira. Só que mesmo assim, só eu sei como que me sentia. Na frente dela, eu até ria. Tentava não levar muito a sério. Só que depois, quando ficava sozinho, começava a lembrar, a pensar. Olha, nos nossos tempos de namoro, ela nunca tocou nesse assunto comigo. Nunca. Aliás, nem nos primeiros anos do nosso casamento. Tanto que eu não lembro quando ou em que situação que ela começou a fazer comparação de mim com um ex-noivo que ela havia tido no passado. Só que com o passar do tempo, tudo que eu fazia ou que eu dizia, ela comparava com o cara. Olha, tem uma passagem, inclusive, que eu lembro assim com muita clareza. Lembro que a gente tinha ido a um noivado de uma prima dela. E pelas tantas, as mulheres ali ficaram numa rodinha conversando, rindo. E justamente no momento em que me aproximei para perguntar para a Manuela que hora que a gente ia embora, até porque já estava ficando tarde, eu a escutei falando aquelas coisas de mim. Primeiro ela perguntou aquilo para minha prima. A prima que estava ficando noiva. Vocês já decidiram onde que vão passar o lua de mel? A menina respondeu então que não. Que iam deixar para resolver isso depois. E imediatamente eu estava me aproximando. Deu para ouvir nitidamente minha mulher dizendo: tomara que não seja igual a minha, viu? Minha lua de mel, vou te contar. Sabe onde foi que o César me levou? Pra praia. Você acredita? Mas é frio. A gente lá em Matinhos, numa casa emprestada de um amigo dele. Todas elas riram. Até porque não viram a minha aproximação. Só que, bom, fazer o quê, né? Tudo bem, até aí. Até reconheço que talvez devesse ter escolhido um. Mas, sabe, é que o tempo estava bom quando a gente foi. Ela reclamou que depois o tempo mudou assim de uma hora para outra, mas, meu Deus, que culpa que eu tive. Agora, o pior nem foi isso. O que me deixou ali, me sentindo o último dos homens, foi que depois que elas viram, a Manuela ainda arrematou. Tivesse casado com o Fábio, nossa, tenho certeza que ele ia me levar num lugar muito mais chique, viu? Até fora do Brasil, quem sabe, né? Fica até imaginando. Eu e ele em Paris, passando a nossa lua de mel. Seria um sonho. Como o César teve que ser em Matinhos mesmo, né? Naquele frio. Olha, eu me senti tão diminuído naquela hora. Principalmente porque, nesse instante, né, teve duas das suas amigas que finalmente perceberam que eu estava perto. Nessas alturas, já tentando me esconder, assim, olhando meio de lado. Até a Manuela me viu, depois que falou. Até porque as outras estavam olhando assim, ela se virou para mim e ficou me olhando assim, como que perguntando o que eu queria. Ela, na verdade, nem se importava se eu tinha escutado aquilo ou não. Enfim, eu a chamei para irmos embora e ela mesmo assim retrucou. Aí muito cedo ainda, a gente tá aqui conversando. Aliás, se você quiser, pode ir, depois eu dou um jeito de arranjar uma carona. Eu fiquei só imaginando o que aquelas mulheres pensavam de mim, ouvindo aquele tipo de coisa da boca da minha mulher. Que eu era um trouxa, naturalmente. O homem mais inseguro, imbecil da face da terra. Sim, porque para escutar aquele tipo de... Eu nem sei como nominar, sabe? Porque não sei se digo que era ofensa, que era
Mas ouvia aquilo e não falar nada, só sendo muito paspalhão, meu. Eu não gostava de bater de frente com ela. Não queria briga. Aliás, nem com ela, nem com ninguém. Não era da minha natureza. Eu não gostava de bater boca. Nunca gostei. Eu acho que era até por isso que ela se aproveitava, deitava e rolava em cima de mim. Só que a partir de uma altura, eu comecei a achar que ela estava pegando pesado demais. Sabe, tem uma hora que você se ofende para valer. Tem uma hora que você diz chega. Repito, tudo que eu fazia, o que eu falava, ela me comparava com aquele sujeito. E o pior é que a minha sogra não ficava atrás. Até ela gostava de me diminuir, de ficar fazendo comparação. Só para ficar no exemplo, lembro que ela falava: o Fábio nunca deixou passar um aniversário meu em branco. Sempre me levava para jantar fora. Até presente ele me dá. Um dia, chegou até a dizer aquela frase que me feriu de morte. Pena que o noivado dele com a Manuela não deu certo. Uma pena que o noivado dele com a Manuela não deu certo. Até isso, essa mulher falou. Até isso. No começo, eu também não dava muita importância para essa mulher. Minha sogra achava que ela falava daquele jeito só para me dar um toque, para eu, sei lá, me presentear no aniversário, por exemplo. Mas depois eu vi que não. O que ela queria, a exemplo da minha mulher, era me diminuir mesmo. Estava na cara que ela preferia que sua filha tivesse casado com aquele outro. Aquele tal de Fábio. Não sei se era por conta da condição financeira dele, que era bem melhor do que a minha. Aliás, por conta desse jeito da minha esposa, eu comecei a pensar que era o que ela também queria. Aliás, cheguei a acreditar que ela não me amava, não gostava de mim, pelo contrário. Amasse aquele infeliz ainda. É claro que não era o tempo todo que ela agia desse modo. A gente tinha nossos momentos de alegria, de intimidade. E era muito bom quando acontecia. Eu até esquecia desses perrengues nessa hora. Acho que era por isso que eu suportava calado. E preferia até levar na brincadeira do que bater de frente com ela. Só que quando ela ficava fazendo aquele tipo de comparação entre mim e aquele cara, mesmo procurando disfarçar na sua frente, eu sofria, eu me sentia humilhado. Um dia, ela me falou uma coisa que me magoou muito. Cheguei até a pensar em separação, juro. Procurar alguém que gostasse de mim de verdade. Em casa, por exemplo, minha mãe não aceitava muito bem esse tratamento da Manuela. Um dia, inclusive, chegou a dizer: largue mão de ser banana, César. Como que você deixa essa mulher falar assim com você? Até minha mãe me chamava a atenção. O que eu ia dizer numa hora dessas? Eu mesmo, às vezes, me achava um fraco. De que jeito que ia discordar da minha mãe? Fui me mantendo em silêncio. Fui guardando tudo para mim, engolindo, goela abaixo, as coisas que ela falava, sem rebater. Porque, apesar de tudo, eu nunca imaginei que, além de passar por aquela situação constrangedora várias vezes, o destino ainda fosse preparar aquela brincadeira de mau gosto para mim. Um domingo, lembro que estávamos ali em casa, eu, minha mulher, nossa filha, minha sogra, estávamos assistindo um filme na TV, quando de repente alguém tocou a campainha. Minha sogra levantou na mesma hora para ver quem era. E apesar do som da televisão, eu escutei nitidamente ela falando aquelas palavras. Oi, Fábio. Ué, o que você está fazendo aqui?
Só de ouvir aquele nome, minha espinha congelou. Olha, sempre que eu vi aquele nome, eu sentia aquela coisa ruim. Vontade de vomitar. Nisso, escutei a voz do cara. Oi, dona Gilda, tudo bom então? Demorou um pouco, mas eu consegui achar a casa de vocês. Tudo bem? Dei uma olhada pro lado e vi que minha mulher estava mais branca que uma folha de papel. O olho arregalado, toda simpática e ao mesmo tempo toda perdida, toda sem jeito. Minha sogra convidou o cara para entrar. Acredite quem quiser. Foi desse modo que eu acabei conhecendo o tal de Fábio, ex-noivo da Manuela, de quem eu já tanto tinha ouvido falar. O cara com quem minha mulher me comparava. E eu sempre perdia na comparação. Levantei do sofá, me virei para ele, ele me cumprimentou, pediu desculpa por estar incomodando a gente em pleno domingo. Olha, eu quase falei, não desculpo nada, volta para tua casa, cara. Juro, eu nunca imaginei que um dia fosse ficar frente a frente com esse sujeito. Nunca. Fiquei até ali me perguntando, o que esse cara quer aqui? Mas o que esse sujeito está fazendo aqui? Eu tinha todos os motivos do mundo para odiar aquele infeliz, para não querer vê-lo na minha frente. Só que mesmo assim não fui indelicado, não fui mal educado, pelo contrário, fiz de tudo para recebê-lo bem, afinal de contas, ele nem devia saber que o seu nome rolasse da maneira que rolava ali em casa. Que a minha mulher, minha sogra, vivesse me comparando com ele. Ou será que sabia? Minha mulher não sabia onde enfiar a cara. Sabe quando a pessoa fica toda perdida? Ficava ajeitando o cabelo o tempo todo, mexendo assim na roupa, como se estivesse se achando mal arrumada. Resumindo, ele tinha conseguido o nosso endereço através de uma tia da Manuela. E tinha vindo até a nossa casa porque precisava de uma assinatura dela. Na época em que eram noivos, ele tinha comprado um terreno e colocado no nome dela, já que a intenção era construir uma casa para os dois morarem depois do casamento. Só que o noivado desandou, eles desmancharam e o terreno ficou lá parado. E agora ele queria vender, só que precisava da assinatura da Manuela na escritura. Olha, eu me senti um nada, vendo os dois ali conversando do meu lado, tomando o café que a minha sogra tinha preparado. Ficaram ali as duas bajulando, cara. E eu me torturando em pensamento ali do lado, fazendo das tripas coração para não perder o controle. Repito, foi uma brincadeira de muito mau gosto o que o destino preparou para mim. Não bastasse a situação que eu vivia, ainda tive de ver minha mulher conversando sobre negócios com aquele sujeitinho dentro da minha própria casa. Pelo que entendi, o Fábio ia dar uma parte do dinheiro na venda do terreno para Manuela. Ela, inclusive, ficou surpresa, porque nem sabia, ou não lembrava, sei lá, que tivesse esse terreno no seu nome. Depois que o talzinho foi-se embora, eu vi no olhar da minha esposa o quanto ela tinha ficado emocionada, mexida com aquele reencontro. E me senti naturalmente mais inseguro ainda. Até porque eles trocaram telefones para combinarem de se verem, para tratar do tal documento do imóvel, que precisava da assinatura dela. Não falei nada. Fiquei na minha. Só que por dentro, só eu sei como me senti. Agora, não dizem que desgraça pouco é bobagem? Se bem que eu devia esperar, né? Depois daquele episódio, eu devia estar esperando. Mas ela começou a me evitar. Mudou comigo. Sabe? Começou a falar comigo de um modo ainda mais grosseiro
deixando ainda mais evidente que para ela eu não valia nada. Eu era um Zé Ninguém. Um dia, inclusive, a peguei chorando no quarto com o telefone na mão. Um choro assim contido. Aí me aproximei, perguntei o que tinha acontecido. Sabe, e com todo jeito perguntei, mas ela me respondeu com 4 pedras na mão. Me deixa, César, me deixa. Pelo amor de Deus, sai aqui do quarto. Aliás, por que você não some dessa casa? Foi assim que ela falou comigo. Chegou a me mandar embora de casa. Eu nunca tinha retrucado a minha mulher. Nem mesmo quando ela me comparava com aquele sujeito. Quando me diminuía na frente dos outros. Só que nesse dia, eu acho que estava me sentindo tão humilhado, tão desprezado, com tudo aquilo que acontecia, principalmente com o modo como ela falou comigo. Por que você não some dessa casa? Até isso ela falou. Me deu um clique. Sabe, o sangue subiu. E pela primeira vez na minha vida, eu puxei coragem não sei de onde e falei: você tá chorando por causa daquele cara, não tá? Assuma! Eu sei que tá. O pior é que eu pensei que ela fosse negar. Só que ao contrário. Sabe o que ela falou? E se estiver, o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Sou teu marido. Não mereço ser tratado desse modo. Ela meio que se assustou assim, no começo, mas logo se recobrou. E já foi dizendo: se não tiver bom pra você, por que você não vai embora? Eu nunca tinha sido tão humilhado na minha vida. Já tinha sido muito humilhado, mas não tanto. Até que pelas tantas, cansado de escutar essa mulher falando de mim daquele modo, já de saco cheio daquela situação que eu não merecia, acabei explodindo. Eu acho que foi de tanto guardar raiva. Eu acho que foi de segurar tanta frustração, tanta decepção, que eu vim acumulando, engolindo. Sabe, chegou na hora que eu explodi. Você diz que eu sou um zero à esquerda, né, Manuela? Mas e você? Eu o quê? Você? Você se acha muito melhor do que eu? Se acha, né? Eu sei que se acha. Agora, se você fosse essa maravilha toda que você pensa que é, esse teu queridinho não teria te abandonado. Foi só nesse momento que eu escutei ruído de alguém se aproximando e vi que a dona Gilda, minha sogra, estava escutando a discussão. E aí quis tomar as dores da filha, claro. E acabou sobrando para ela também. Tudo que estava entalado na minha garganta, eu despejei em cima das duas. Foram anos de humilhação. Elas duas me diminuindo e eu escutando tudo quieto, guardando para mim. Mas uma hora de tanto encher, o saco explodiu. E eu acabei surtando. Aliás, até minha filha, coitadinha, acabou escutando o meu desabafo. No fim, eu ainda falei: olha, vocês duas têm de aprender a respeitar as pessoas, viu? A dar valor naquilo que tem. Se acha o último biscoito do pacote, né? Mas não são tudo isso que vocês pensam que são. Nem você, Manuela, e nem a senhora. Tá escutando, dona Gilda? Depois de explodir, fui até o quarto
Peguei umas mudas de roupa, botei dentro de uma mochila e saí. Só dei um beijinho na minha filha. Cheguei a dizer para ela que a amaria para todo sempre, independente do que pudesse acontecer, e saí porta fora. Lá de dentro, eu ainda, indo embora, escutei minha mulher gritando: "Isso! Vai mesmo! Já vai tarde! Ninguém precisa de você aqui!" Eu sempre procurei ser o melhor marido do mundo, o melhor pai, o melhor genro, até isso. Tanto que nunca tive boca para nada diante de tudo aquilo que me faziam. Nunca respondi, nunca nem argumentei. Eu via tudo quieto. Sabe aquele tipo de marido que não bebe, que não fuma, que não fica em bar tomando cachaça, que não é de sair por aí, atrás de outras mulheres na rua? Minha vida era aquela rotina: serviço e casa, serviço e casa. Todo o meu salário sempre foi destinado às compras e às despesas do mês da minha casa. O que sobrava também era gasto ali com a gente. Primeiro eu pensava nelas e só depois pensava em mim. Só que nada do que eu fazia estava bom. Fui muito humilhado dentro daquela casa. Muito humilhado pelas duas. Até que chegou uma hora que eu não segurei. Demorou, mas finalmente dei meu grito de liberdade. Parece que eu já devia ter feito isso há muito tempo. Ela não me amava. Jamais me amaria. Aliás, quanto mais o tempo passava, mais ela me detestava, mais me odiava, mais ela me desprezava. E quer saber? Juro que nunca me senti tão bem, tão leve, tão seguro de mim e tão confiante quando despejei aquelas verdades na cara daquelas duas. Minha mulher e a sogra, que agora na verdade são minha ex-mulher e minha ex-sogra, porque depois daquele momento acabou. E sabe, mesmo que ela me chamasse de volta, não tinha volta não. Acabou mesmo. Eu é que decidi, não foi ela. A Paulinha é o único vínculo que eu tenho agora com aquelas duas. Gostavam tanto de me desprezar, de me humilhar, me diminuir. Bom, agora estão tendo de se virar, né? Tendo de correr atrás daquilo que eu trazia de graça para as duas. De mim não vai ter mais nada. Apenas a minha filha. Essa sim. Essa é minha única preocupação. Não digo que já esqueci aquela mulher, até porque eu sempre amei essa criatura. Ela que nunca soube devolver o amor que eu sempre tive por ela. Por isso não digo que esqueci completamente, mas pelo menos eu decidi arrancá-la da minha cabeça a todo custo. Nem que seja preciso chorar lágrimas de sangue, mesmo que seja a última coisa que eu faça nessa minha vida.